Olá, eu sou Ronaldo Fernandes e hoje o mercado abriu bem agitado. Na madrugada já veio tudo em queda: soja, milho, trigo e um modo de aversão a risco operando. Depois, na abertura, a soja ainda conseguiu se recuperar, muita coisa esclarecida durante o dia, mas ainda vão permanecer como assunto do mercado e por isso está aqui no nosso radar e a gente vai discutir logo depois da nossa vinheta. Antes de qualquer coisa, eu já quero pedir que se soja, milho e dólar são assuntos que te interessam, por favor, considere deixar aqui a sua curtida, deixe um comentário, compartilhe isso para alguém. Isso ajuda bastante a gente a chegar a outras pessoas que também se interessam por esse tipo de assunto e ajudar a gente também a continuar aqui melhorando o nosso conteúdo. Bom, já vamos aqui direto para o fechamento do mercado. O destaque ficou com trigo e com milho, que caiu bastante, refletindo mais uma vez ali a situação da Ucrânia e da Rússia. O acordo foi renovado, a Ucrânia fala que foi por 120 dias, a Rússia fala que foi por só 60 dias. O importante é que o acordo foi renovado. E não é só por causa do acordo não, já faz tempo que a Rússia está aumentando consideravelmente a oferta de trigo. Ela estava com as exportações também represadas, estava reclamando de uma série de problemas que ela estava tendo de taxações em alguns países, mas a Rússia tem aumentado a sua oferta de trigo, as suas exportações estão crescendo com preços baixos. O Ucrânia também está com trigo mais barato. E aí isso faz pressão, mais oferta, então o acordo ele só veio aí para aumentar uma pressão que já existia. E aí o milho não caiu tanto assim, embora a influência do trigo é direta, mas o trigo foi quem sofreu mais. A soja, já é interessante a gente ver que os primeiros contratos tiveram até alta, refletindo alguns eventos que estão agora no spot, mas os contratos mais adiante, setembro para frente, já começam a refletir o plantio da safra americana. Você sabe que dia 31 agora a gente tem relatório do USDA com a intenção de área plantada. Não é relatório de área plantada, é relatório de intenção. Se espera que o relatório aponte que o produtor americano queira plantar 89 milhões de acres para soja e 90 ponto alguma coisa para o milho. Dos 20 últimos anos desse relatório, quando chega em junho, eles têm que fazer correção. E a correção em 10 anos, de 20, 10 vezes, a correção foi aumentar a área de milho e reduzir a área de soja. Então é 50%, né? 10 vezes eles aumentaram o milho e 10 vezes eles aumentaram a soja. Então isso aí realmente é uma previsão quase loteria. Mas o que dá para a gente antecipar é porque foi feita uma pesquisa em janeiro mostrando esses números. 90 ponto alguma coisa para o milho e 89 milhões de acres para a soja. Esses dois números já são projeções altas. Então pode ser que no relatório de junho, na hora que for feita a correção, a gente veja redução das duas áreas, né? Das duas culturas. Eu, particularmente, não acredito que os Estados Unidos têm área cultivável para aumentar. Eles já ocuparam ali muito das suas terras plantadas. Você lembra que na época da guerra, quando iniciou a guerra em fevereiro de 2021, os produtores se organizaram para pedir áreas florestais, liberação para eles plantarem áreas florestais em áreas de reserva, que são protegidas por reserva, porque eles já tinham atingido ali o seu limite de área cultivável. Então, o relatório do USDA está mostrando um pouco até acima do limite. Alguns colegas de análise acreditam que eles vão manter, mas eu particularmente acredito que a gente possa ver redução, tanto no número do milho quanto no número da soja. Mas essas são as previsões que o USDA, que o mercado está apontando para os números do USDA agora em março. Então a soja ela entra num período de expectativa, de espera. E a gente vê que o óleo também teve uma pressão forte. Bom, falando de exportação, e esse é um número que me chama a atenção, duas coisas. O próprio número em si, que é um número bastante expressivo, e o mercado está ignorando totalmente os números de exportação de milho. O nosso recorde para exportação de milho foram 860 mil toneladas lá em 2019, em março. Nós exportamos esse ano 879 sem ter março fechado. Então a gente já tem o recorde de exportação para março. Março de 2023 foi o maior exportação de março da história do Brasil. E o mercado ignorou. Seguiu a queda do dólar, seguiu a queda de Chicago para a B3. A soja, por outro lado, já não está com números bastante agradáveis, não. Só 7 milhões de toneladas. O line-up ainda aponta para 15 milhões, mas a gente já espera que não vá sair esse volume.
A média de exportação de soja para março são 10 milhões de toneladas, 10 ponto alguma coisa. Então esse ano a gente deve ficar perto da média, exportar ali perto de 10 milhões, talvez abaixo da média, mas bem abaixo do ano passado, que foi ali na casa de 12 milhões. Então os números de exportação eles surpreendem para o milho, que vieram super positivos, mas o mercado ignorou, e são um alerta para a soja, que está tendo mais demanda da soja americana do que da soja brasileira. E é só a gente olhar nos números da soja dos Estados Unidos, 716 mil toneladas, sendo que desse volume mais de 400 foi para a China. Então a China migrou o fornecedor, né, comprando mais dos Estados Unidos do que do Brasil. Mas aqui eu quero fazer uma observação. Muitas das compras que a China está levando agora, dos embarques que ela está fazendo agora, ela não comprou agora não, ela não está comprando agora. Muito disso foi fechado lá atrás. Tem soja que foi negociada lá em setembro, lá na exportação na colheita dos Estados Unidos e está sendo embarcada só agora. Não necessariamente agora, mas no mês passado ainda teve, porque os Estados Unidos não conseguiam entregar. Você lembra daquela história toda? A gente já falou disso. Mas aqui a gente está vendo o reflexo e o milho também teve um boom lá nos Estados Unidos, por isso que Chicago não caiu tanto acompanhando o trigo. Bom, uma notícia positiva para o mercado consumidor de soja no Brasil foi o B12. A gente está praticando o B10 e a partir de abril já começa o B12. E é gradativo, viu? Em 2024 é o B13, em 2025 é o B14, em 2026 é o B15. O que é isso? O que é o B alguma coisa? Quem já está aqui há mais tempo está familiarizado com esse assunto. É a mistura de biodiesel no diesel. A gente já falou isso no nosso áudio de abertura, quando a gente envia todo dia de manhãzinha para os nossos clientes. Inclusive, já deixo aqui o convite, caso você queira fazer a demonstração, só manda uma mensagem para a gente no Instagram mesmo. É gratuito, um período de 15 dias e é bem tranquilo, não tem cadastramento de nada, é só dizer que quer fazer a demonstração. A gente já falou nesse áudio de abertura que aumentar o biodiesel no diesel não é economicamente interessante não. Quanto mais biodiesel no diesel, a tendência é mais cara ficar o resultado final. Mas é uma promessa ambiental. O biodiesel polui menos do que o diesel e essa mistura favorece, né, nos poluentes, né, menos poluentes. Então a gente vai ver esse aumento e vai favorecer o mercado interno brasileiro. Bom, o assunto que é o assunto do momento, que você certamente se ligou qualquer jornal, ou seja, aqueles jornais da tarde que a gente botava para almoçar, para falar da situação do bairro, qualquer Instagram, WhatsApp falou sobre esse assunto hoje do Credit Suisse. E sim, ele impacta no mercado de milho, ele impacta no mercado de soja, ele impacta no mercado das commodities como um todo. O Credit Suisse é um dos maiores bancos do mundo, um dos mais famosos do mundo, é o segundo maior da Suíça. Ele quase chegou à falência, ele foi resgatado pelo seu concorrente, o UBS. Os detalhes disso aí, eu não vou discorrer tudo aqui, porque senão a gente toma muito tempo. Você está vendo que eu já estou falando mais acelerado para dar tempo de falar de todos os fundamentos das commodities. Mas o que é importante a gente observar nesse assunto? Um dos maiores bancos do mundo chegar à beira de colapsar, precisar de um resgate, de um aporte financeiro, de uma intervenção do governo, chama a atenção do mercado e exige que o mercado haja. E o mercado está agindo de forma coordenada. Os bancos centrais, os principais bancos centrais do mundo, Japão, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Banco Central da Europa, se uniram aí para dar mais liquidez ao mercado. E essa liquidez quer dizer mais dólar no mercado. Olha, quer operação de dólar? Os Estados Unidos vai entregar mais dólar para você. Por quê? Porque quando o banco fala que um grande banco vai quebrar, gera aversão a risco. O que é a aversão a risco? As commodities caem, derretem e o dólar sobe. Então, olha, a gente está injetando o dólar no mercado, a gente vai dar liquidez para quem quiser comprar dólar ou para quem quiser vender dólar. O Banco Central já está vendendo muito dólar para quem quiser ter esse dólar, para dar segurança, para dizer que tem sustentabilidade. Ações assim foram tomadas na crise de 2008 e ações assim foram tomadas também durante a pandemia. Você pode dizer, Ronaldo, são ações durante a crise? São ações para corrigir a crise, são ações para salvar a crise. Muita gente no YouTube, muita gente no WhatsApp, os terroristas de plantão, eu vi muita gente fazer isso, dizer, olha, isso aqui é porque a crise já chegou, já está colapsando. Não, essas ações
foram feitas para corrigir a crise. Então o que o pessoal está fazendo, o Banco Central do mundo todo está fazendo agora é se antecipando. Ó, só que já que essas ações aqui são a correção, já vamos começar a fazer agora. Então o Credit Suisse, ele não colapsou, ele foi salvo. E aí o mercado hoje estava para digerir tudo isso, estava para entender. Peraí, ele foi salvo como? Por que a necessidade dele ser salvo? Qual foi o acordo que foi feito? Ali, por exemplo, dentro do acordo compreendia o default da calote em 17 bilhões. E Catar e Arábia foram os mais afetados ali com esse default. Mas foi salvo. A necessidade dele ser salvo é uma dúvida e o mercado entra no modo aversão a risco. Os juros nos Estados Unidos tinha-se a expectativa que ele fosse fechar o final do ano de 2023 até 6% ao ano, agora já mudou. Já fala em fechar em 4 ou 3,5%. Baixa de juros nos Estados Unidos é baixa para dólar, é a gente derrubar o dólar. Então isso tudo não está resolvido, não está precificado, isso vai continuar no radar ainda a movimentar, causa altas, causa baixas. No momento, a leitura de agora é: os juros nos Estados Unidos não deve ter mais a sua pressão de alta. Retira essa pressão de alta dos juros americanos. E aí faz pressão de baixa para o dólar. Mas a gente vai ter que acompanhar. E aí por isso que semanalmente a gente está aqui. Segunda-feira a gente tem o radar. Quarta-feira tem um fechamento com a Marta. E sexta-feira tem um reporte de milho físico e soja física. Como é que o mercado está girando com o Luciano Cossema. Então, mais uma vez, eu quero pedir a sua curtida, o seu comentário. Manda para alguém. Isso você não sabe, mas ajuda a gente imensamente. Ajuda bastante aqui. Muito obrigado.